A história de Ted Bundy, o serial killer que chocou os Estados Unidos. Nos anos 1970, os Estados Unidos viveram um dos períodos mais sombrios de sua história criminal. O país, que até então associava o mal a figuras marginalizadas ou facilmente identificáveis, foi surpreendido por um homem de aparência charmosa, inteligente e com um sorriso carismático. Seu nome era Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, um dos serial killers mais notórios e estudados de todos os tempos. Sua história expõe não apenas a crueldade humana, mas também a fragilidade das aparências e o fascínio perigoso que o mal pode exercer sobre a sociedade. Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont. Desde o início, sua vida foi marcada por segredos e mentiras. Criado acreditando que sua mãe era sua irmã e que seus avós eram seus pais, Bundy cresceu em meio a uma confusão familiar que, segundo psicólogos, teria moldado parte de sua personalidade distorcida. Ele nunca conheceu seu pai biológico e sua relação com a mãe, Louise, foi marcada por ambiguidade emocional. Quando criança, Ted parecia normal, mas havia sinais sutis de algo errado. Ele gostava de espiar vizinhos, colecionava fotos de acidentes e mostrava fascínio por cenas violentas. Na adolescência, Bundy era tímido, reservado e socialmente desajeitado, mas compensava com uma inteligência notável. Era um aluno aplicado e parecia ambicionar uma carreira promissora. Com o tempo, se tornou um jovem educado, articulado e de boa aparência. Características que mais tarde o ajudariam a conquistar a confiança de suas vítimas. Na faculdade, estudou psicologia na Universidade de Washington, em Seattle, e se destacou como um aluno exemplar. Trabalhou em campanhas políticas e até chegou a ser elogiado por seus superiores. Tudo isso fazia parte de uma máscara perfeita, o retrato do cidadão ideal. Algo que contrastava com a monstruosidade que se escondia por trás de seu sorriso. O comportamento criminoso de Bundy começou a se manifestar de forma mais evidente no início dos anos 1970. Ele tinha uma vida dupla. De um lado, era um estudante de direito ambicioso, envolvido em causas sociais. Do outro, era um predador que caçava mulheres jovens, geralmente de cabelos longos e repartidos ao meio. Um padrão que refletia sua obsessão por uma ex-namorada chamada Stephanie Brooks, que o havia rejeitado anos antes. A rejeição dessa mulher se tornou um gatilho psicológico. Depois de ser abandonado, Bundy decidiu se tornar o oposto do fracassado que ela via nele. Passou a cuidar da aparência, fingiu sucesso e começou uma série de relacionamentos superficiais. Mas dentro dele crescia uma raiva incontrolável, uma necessidade de dominar e punir. As primeiras vítimas conhecidas de Ted Bundy começaram a desaparecer em 1974, na região de Seattle. Jovens universitárias sumiam misteriosamente, muitas delas vistas pela última vez em campi universitários ou bibliotecas. Em vários casos, testemunhas relataram um homem atraente, com o braço engessado ou mancando, pedindo ajuda para carregar livros ou objetos até seu carro, um Volkswagen Fusca bege, que se tornaria um dos símbolos de seus crimes. Era uma armadilha perfeita. Ele se apresentava como Ted, conquistava a confiança da vítima, e no momento em que ela se aproximava, ele a atacava brutalmente, batendo em sua cabeça com uma barra de ferro e levando-a para lugares isolados, onde cometia assassinatos, seguidos de abusos sexuais e necrofilia. O modus operandi de Bundy era frio e meticuloso. Ele planejava seus ataques, escolhia locais estratégicos e muitas vezes voltava aos corpos das vítimas dias depois para continuar seus atos macabros. Sua necessidade de controle e posse ia além da morte. Ele cortava o cabelo das mulheres, guardava objetos pessoais e mantinha partes dos corpos como troféus.
À medida que os desaparecimentos aumentavam, a polícia começou a perceber um padrão. Mas a ideia de que um homem como Bundy, educado, simpático e bem relacionado, pudesse ser o culpado parecia impossível para muitos. Em julho de 1974, o caso explodiu nacionalmente quando duas mulheres desapareceram no mesmo dia, no lago Sammamish, em plena luz do dia, diante de centenas de pessoas. Ambas foram vistas conversando com um homem chamado Ted, que dirigia um Fusca bege. Esse detalhe se tornaria crucial nas investigações. Com base em dezenas de relatos, a polícia montou um retrato falado que, para surpresa de alguns conhecidos, se parecia muito com Ted Bundy. Quando o nome dele foi mencionado como suspeito, a ideia foi descartada por muitos. Afinal, Ted era um estudante de direito, trabalhava em campanhas políticas e até atuava em uma linha telefônica de ajuda a vítimas de estupro. Era inconcebível que ele fosse o assassino, mas a verdade logo viria à tona. Em 1975, Bundy foi preso pela primeira vez em Utah, após ser parado pela polícia em uma abordagem de rotina. Dentro do carro, encontraram algemas, uma máscara, cordas e ferramentas suspeitas. Apesar disso, ele conseguiu explicar tudo de forma convincente e foi solto. Pouco tempo depois, porém, uma tentativa de sequestro o ligou definitivamente aos casos. Ele foi condenado, mas antes que pudesse ser julgado por assassinato, Bundy protagonizou 2 fugas espetaculares da prisão, o que apenas aumentou sua fama. Na primeira fuga, ele cerrou uma abertura em seu teto e escapou por um espaço minúsculo. Foi recapturado dias depois. Na segunda, em 1977, conseguiu fugir novamente, dessa vez por uma abertura no teto da biblioteca da prisão no Colorado. Ele emagreceu de propósito para passar pelo buraco e desapareceu. Durante semanas, Bundy viajou pelo país, assumindo identidades falsas, roubando carros e vivendo como um fugitivo. Sua jornada o levou até a Flórida, onde, em janeiro de 1978, ele cometeu um dos crimes mais brutais de sua trajetória, o massacre na fraternidade Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. Naquela madrugada, Bundy invadiu a casa da fraternidade feminina e atacou várias estudantes enquanto dormiam. 2 delas foram assassinadas com extrema violência e outras 2 ficaram gravemente feridas. Apenas semanas depois, ele sequestrou e matou uma menina de 12 anos, chamada Kimberly Leach, seu último crime conhecido. Pouco tempo depois, foi finalmente capturado pela polícia após uma perseguição rodoviária. Quando foi preso, Bundy parecia aliviado, quase satisfeito, como se seu reinado de terror tivesse finalmente chegado ao fim. O julgamento de Ted Bundy foi um espetáculo midiático sem precedentes. Ele decidiu atuar como seu próprio advogado, aproveitando-se de sua inteligência e vaidade para transformar o tribunal em um palco. As câmeras o adoravam e muitas pessoas, especialmente mulheres, ficaram fascinadas por sua aparência e carisma. Bundy recebia cartas de fãs, pedidos de casamento e até apoio público, mesmo diante de provas irrefutáveis de sua culpa. Era o retrato perfeito de como a manipulação psicológica e a aparência podiam distorcer a percepção da realidade. Durante o julgamento, foram apresentados detalhes perturbadores dos crimes. Bundy negava tudo, mantendo sua imagem de inocente até o fim. No entanto, as evidências, amostras de cabelo, impressões dentárias e relatos de sobreviventes o condenaram. Em 1980, ele foi sentenciado à pena de morte. Mesmo assim, durante anos, Bundy conseguiu adiar sua execução, dando entrevistas, manipulando investigadores e fingindo colaborar com as autoridades para ganhar tempo. Em suas últimas entrevistas, admitiu mais de 30 assassinatos, mas investigadores acreditam que o número real pode ultrapassar 100 vítimas. Nos últimos dias, antes da execução, Bundy tentou justificar seus crimes, alegando que a pornografia havia distorcido sua mente.
Muitos viram essa declaração como mais uma tentativa de manipulação. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida. Do lado de fora, centenas de pessoas comemoraram o momento, segurando cartazes que diziam "Burn, Bundy, burn. Queime, Bundy, queime." Era o fim de uma era e o começo de um mito sombrio. Mas o legado de Ted Bundy ultrapassa o horror de seus crimes. Ele se tornou um símbolo do serial killer moderno, inteligente, sedutor, estratégico